Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto da Terra da Bíblia. Eu quero dedicar esse vídeo a você que gosta de ler um bom livro, que gosta de literatura, que no seu tempo livre você curte ir numa livraria para ver as novidades. Eu queria mostrar para você nesse vídeo como a nossa cultura bíblica ela é super rica quando se fala em histórias, em narrar histórias. Na realidade, eu acho que é difícil a gente pensar em outra fonte tão rica de histórias como a Bíblia. As histórias ali são tão impactantes que estão na cabeça de todo mundo. Quando a gente fala de criação do universo, o que vem na nossa cabeça? A história do Gênesis, a história da Arca de Noé, as histórias de Davi, as histórias dos evangelhos, são histórias realmente muito marcantes e por trás disso está a habilidade dos autores bíblicos em o que a gente chama hoje em storytelling, sobre a técnica de contar uma história. E eu quero trazer isso aqui nesse vídeo com uma coisa muito bacana, que é vamos chamar assim, a mais curta história da Bíblia. Qual que é a mais curta história da Bíblia? Que conta toda uma história, mas tudo isso cabe em 33 palavras ou em dois versículos da Bíblia. Onde que está essa história tão curta? Dois versículos da Bíblia conta tudo uma história. Então eu quero trazer aqui no vídeo de hoje, te mostrar uma coisa bem bacana, com uma mensagem muito interessante também essa história. Então se você quiser acompanhar na sua Bíblia do coração, na sua Bíblia de cabeceira, abra aí na sua casa, ou então eu vou colocar na tela. A passagem está no livro Eclesiastes, no capítulo 9, nos versículos 14 e 15. Eclesiastes, um dos livros do Antigo Testamento, é considerado o livro mais filosófico da Bíblia. Então vamos lá, o Eclesiastes. Eu quero trazer aqui, veja só, coloquei na tela, acompanha comigo. Olha só uma história completa em apenas dois versículos, olha só. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a e levantou contra ela grandes torres de ataque. Nela, encontrou um homem pobre e sábio, que salvou a cidade com sua sabedoria, mas ninguém se lembrou desse homem pobre. Então, olha só que bacana, é uma história completa. Aqui fala uma pequena cidade. A gente sabe que também tem poucos habitantes. Olha só quanta informação, a riqueza de informação. Aí vem um grande rei, para quem está contando essa história, não importa que rei, mas ele veio um grande rei. Ele cercou a cidade, tem um detalhe aqui de como foi essa batalha. Ele construiu torres de ataque contra a batalha, contra a cidade. Agora, um detalhe, diz a história: ali vivia um sábio, só que ele era pobre. E essa pessoa salvou a cidade desse cerco. Como salvou? A história não é tão sucinta que como ele salvou não conta. Só diz o seguinte: com a sua sabedoria, essa pessoa sábia aplicou a sabedoria de alguma estratégia ali que salvou a cidade. E a história termina assim: mas ninguém se lembrou desse homem pobre. Ou seja, depois a memória dele foi esquecida e quem sabe o texto quer dizer que ou todo o cerco foi esquecido, ou então a salvação da cidade, com o tempo, foi levada por uma outra pessoa, por uma outra circunstância. Esse sábio, ele foi esquecido. Olha só uma coisa interessante. Se você contar quantas palavras tem nessa história em português, são 43 palavras. Só que se a gente traz o hebraico, eu quero colocar aqui o hebraico na tela só para mostrar, não vamos entrar no hebraico aqui nesse vídeo, mas no hebraico, que é uma língua mais sucinta que o português, tem só 33 palavras ali. Olha só, em português tem 43, já é uma história pequena, ainda em hebraico ela é menor ainda, 33 palavras. E qual que é a moral? A história pequenininha e tem uma moral bem interessante para nos trazer,
que é o seguinte, que infelizmente no mundo nosso, o pobre, embora sábio, ele carrega essa sabedoria do pobre e ela acaba sendo desprezada. Será que é assim? Pensa, vamos pensar juntos, será que é assim que acontece na nossa sociedade? O pobre, no final das contas, ele acaba sendo desprezado? Eu acho que tem uma verdade aí. E mesmo porque nesse mesmo livro, em Eclesiastes, tem uma outra passagem em outro lugar que diz o seguinte: o melhor é ter sabedoria, que é um livro de sabedoria. Eclesiastes é considerado um livro de sabedoria da Bíblia. Então ele fala assim: é melhor ter sabedoria, mas também com recursos financeiros. O Eclesiastes vai dizer isso em outro momento. Ou seja, na nossa sociedade, infelizmente, se a gente não tem aqueles recursos financeiros, propriedades, algum dinheiro no banco, realmente a gente, na nossa sociedade, a gente fica numa posição muito enfraquecida e até desprezada, como mostra essa história. Então é isso que eu quis trazer aqui, uma história bem curtinha, com os autores bíblicos craques em storytelling, conseguem contar uma história bem curtinha e ainda com uma mensagem bem interessante para a gente parar para pensar. Então esse foi o vídeo de hoje, dessa semana, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, eu sempre gosto bastante. Se você ainda não está inscrito na nossa comunidade, inscreva-se, esse é o convite, tá bom? Eu vou ficando por aqui da Terra Santa, te desejando muita paz, muita saúde, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.